Olá, talento! Hoje vou falar com uma pessoa muito especial. Aliás, eu sempre trago pessoas especiais aqui, né? Vocês sabem, né? Mas o Diogo, além de muito querido, meu amigo, nos conhecemos há muitos anos. Me conta tudo, Diogo! Prazer em revê-lo, meu querido. Prazer Obrigada meu, pelo seu Nani. tempo. Imagina, querida. Obrigado pelo convite. Obrigada. E para quem não conhece, conta como foi a sua trajetória, o seu caminho. Para quem não te conhece, quer saber quem é Diogo? Bom, já fazem 25 anos que eu entrei na Zanza Casting. Você lembra da Zanza? Lembro, nossa, muito tempo. Agência de atores, né? Era uma das poucas que tinham naquela época, né? Final dos anos 90. E de lá para cá eu vim crescendo dentro da área de casting, né? Fui caminhando, fazendo assistência de casting para alguns diretores de elenco. Depois eu entrei na Mixer Filmes, né, em É, eu lembro 2005. da Mixer, a gente se conheceu também lá. Ali foi, eu digo que a Mixer foi a minha grande formação profissional, né? Porque lá eu fiquei 5 anos, de 2005 a 2010, e foi quando eu comecei a assinar meus projetos, quando eu comecei a sair da publicidade, né? E começar a fazer ficção, série, longa, conhecer os projetos desde a mesa de roteiro, né? Fazer brainstorm de elenco com os roteiristas, depois gravar o piloto, né? Fazer, enfim, todo o processo mesmo, né? É muito bom quando você está dentro de uma casa, assim, que você pode realizar o processo desde aquele primeiro momentinho, né? Que está ali engendrando até a hora que ele nasce mesmo, assim, né? Então, foi uma casa, enfim, foi tudo para mim a Mixer naquela época, né? Até 2010. E quando eu saí em 2010, tive uma experiência internacional que eu precisava ter para minha vida. E quando voltei, eu já voltei com a DD Casting, né? Com a Casting, que é a minha empresa. E até tive uma época que eu voltei para a Mixer em 2018. Fiz uns 4 projetos com eles em 2018, entre 2018 e 2019. E tô aí, né? Produzindo e como freelancer, né? Desde 2010. Ele produz muito, muito, gente, conta. Quais são as suas produções atuais, essas daí que você tem falado, Bom, divulgado? a gente trabalha sempre com essa história do sigilo, né? Até que o projeto seja lançado ou comece a ser divulgado, que é interessante porque agora os projetos eles costumam ter um Instagram do projeto, né? Então é muito legal porque tanto o elenco, equipe, a gente fica ansioso para poder compartilhar com todo mundo o que a gente está fazendo, né? Então tem 3 projetos que eu acho que estão mais em evidência agora. O Desapega, que é um filme com direção do Xu Shen, que a gente fez no Rio, com a Glória Pires, Maísa no elenco protagonista, né, e com um grande elenco também. Ficaram aí 5 semanas no cinema, não sei se agora que está saindo. E também com a mesma produtora que é a Bronze Filmes e Rubi, produtora, né, que eu tenho trabalhado bastante com eles. Eu fiz também um longa com a Giovanna Antonelli, Apaixonado aos 40, que a gente está esperando a estreia para esse ano. E também a gente fez o Fada, né? Uma Fada Veio Me Visitar, que é baseado na obra da Thalita Rebouças, com a Xuxa. E foi um projeto muito legal de fazer também, que a gente está esperando a estreia para esse ano. Esses são os que a gente já pode falar. Eu sei o que não pode. Mas vamos mudar de assunto e vamos falar de outros. E as três Marias, as três Terezas, Três Marias, ela já confundiu tudo. E aí, conta! Cara, muito legal, né? Uma surpresa que depois de 10 anos, né? Essa série que eu fiz a primeira temporada, se eu não me engano, a segunda temporada foi a Diana Galantini quem fez. Muito legal, que foi o primeiro projeto que a gente fez involuntariamente em parceria, que é uma grande amiga também. Mas é uma surpresa que voltou para a TV Cultura, né? Agora está aos domingos aí na TV Cultura. E um projeto que, na ocasião, eu tinha feito Július Fantasmas, e dentro da Mixer, né? A Mixer sempre tinha uma abertura para eu trazer talentos que eu conhecia. Eu tenho uma relação com o teatro muito grande, né? Para mim, o teatro é o berço da interpretação dramática, sabe? Então, desde o Modern, que eu fiz em Ai, 2005, Modern, 2005, nossa, eu 2006, 2007, lembro. foram 3 temporadas, Eu né? amei Modern. Nossa, é muito bom. Pois é. Então, desde o Modern, a gente foi entendendo junto, né, que não necessariamente o talento que tinha mais relevância, evidência, né, que fosse global, que era o que fazia a série acontecer, né? Então, quando eu apresentei para mim que será a Fernanda Dumbra, por exemplo, né, grandíssima atriz, que já fazia na ocasião, ela estava com uma peça com Fagundes, e eu a conhecia do cemitério de automóveis com Bortolotto, né? Por exemplo, né, eles começaram a entender
que tinha um potencial de elenco ali a ser revelado no audiovisual, né? Então, a gente trabalhou da mesma maneira, a gente trabalhou no Descolados, né? Que era uma série da MTV, que contava muito da noite de São Paulo, que tinha muito a ver comigo também, né? Que eu amei fazer esse projeto. Depois, eu acho que foi até para a Band também, foi divulgado. E o Július Fantasma já foi em 2011, e que foi isso, né? Quando você viu o elenco, quem conhece o elenco fora das pessoas de maior evidência da Rede Globo na ocasião, né? Via que tinha pessoas muito especiais e grandíssimos atores. Então, eu acredito que foi o Július Fantasmas que abriu as portas para eu fazer essa série com direção do Luiz Vilaça, com a Denise Fraga no elenco, né? Protagonista. E foi uma saga ali para encontrar a TT, né? Que foi o lançamento da Manu Liperti, né? Como a TT, né? A Teresa mais jovem ali do trio, né? E que me deu a possibilidade de conhecer muitos talentos, né? Muitas atrizes interessantes, porque como foi um casting muito grande, centenas e centenas de pessoas de fato testadas diretamente comigo, né? Dali eu conheci um monte de atriz que está aí até hoje. Maravilha, várias descobertas. E onde que você busca os talentos? Bom, busca de talento, você sabe tanto quanto eu que é uma coisa muito subjetiva, né? Dependendo do tipo que você está procurando, né? Você pode buscar em todo lugar, né? Eu sou casado, por exemplo, com um espanhol que, na ocasião, eu estava buscando um espanhol para fazer um espanhol da Espanha, ou seja, né? Não era um hispanohablante, né? Era um espanhol da Espanha mesmo, porque era uma série argentina, que já tinha diretor uruguaio, e era uma participação muito pequena, mas eles precisavam de alguém que tivesse um espanhol europeu, né? E, na época, eu fiquei desesperado, né? Era um prazo muito pequeno, eu tinha que falar com todo mundo. Naquela época, eu ainda me comunicava briefing por e-mail. Além do briefing por e-mail com as agências e tudo mais, tinha o Facebook, né? Que hoje em dia a gente não faz mais isso, né? De divulgar um perfil que a gente está buscando, né? Mesmo por conta dos sigilos e tudo mais. Mas, na ocasião, eu falei, gente, alguém conhece um espanhol que mora em São Paulo? Um amigo lá da Alemanha me indicou. A pessoa que hoje é meu marido há 9 anos, né? Olha. A gente está junto. Mas como ele não pôde fazer a série, né? Ele teve uma mudança de data, ele não pôde fazer. Eu entrei em contato, por exemplo, com a associação, descobri a Associação de Espanhóis Morando no Brasil. Você descobre de um tudo, né? Então, dependendo muito do tipo que você está buscando, do que você está buscando, a gente se descola, né? Eu sou uma pessoa que também tive minha formação de casting indo para a rua, atrás de pessoas. Eu né? também. Pesquisa. Na época, fazia publicidade para o João Daniel de Komiroff. Nossa. E o João estava sempre atrás de caras novas, né? Porque na publicidade eram sempre as mesmas pessoas. Eu lembro que a gente chegou a fazer um comercial de Bradesco com o Alexandre Nero. Naquela época, estou falando do início dos anos 2000. Né? Porque a gente estava sempre buscando, às vezes isso, o Nero de Curitiba, né? Então a gente buscava pessoas de outros estados. Então, dependendo do tipo, eu ia para a rua e falava e batia nas portas das escolas de teatro. Inclusive, eu fiz depois uma formação em teatro exatamente porque eu ganhei uma bolsa, uma formação de interpretação, uma formação técnica de interpretação, porque eu ganhei uma bolsa porque eu estava direto batendo na porta das escolas de teatro, falando, eu quero Então já fica aqui para pegar a galera. E aí eles foram e me deram uma oportunidade de uma bolsa na ocasião. Mas, atualmente, né, como a gente já conhece bastante gente, né, e quando você fala de um ator que precisa ter, uma atriz precisa ter uma certa qualidade de interpretação, você sempre revê, né, aquelas pessoas que você já conhece, que você confia também, né? Além de estar sempre buscando novos talentos, a gente vai ali atrás de quem a gente sabe que pode dar certo. E, para isso, eu utilizo a plataforma Elenco Digital, né? Eu fui a primeira pessoa que assinou a Elenco Digital, né? Sentei do lado da Renata Calma, a gente produziu junto um longa-metragem, Meus 15 Anos, da Carolina Fiorati, para eu conhecer melhor a plataforma. E, a partir dali, eu falei, nossa, é isso, né? As pessoas achavam, na época, que eu era sócio da Renata, que eu era, sei lá, que eu trabalhava junto com ela, porque eu entendi o que era, né? Para mim, foi muito visionário naquele momento, né? Hoje, eu sei que existem até outras plataformas, né? Mas eu confiei e gostei da maneira democrática como era feita, né? De qualquer pessoa pode fazer, né? Algumas plataformas depois se lançaram falando que o elenco tinha que pagar para os diretores de elenco poderem acessar, né? E ver.
E eu sempre vi a elenco digital muito aberta, qualquer pessoa pode ir lá e se cadastrar, e a gente pode encontrar essas pessoas, pode avaliar essas pessoas e deixar elas no radar para alguma oportunidade. Então, hoje, depois de tantos anos, eu tenho muita gente pré-avaliada no elenco digital. Muitos agentes, como a Nani Casting e outros, né, também assinam a plataforma, né, e a gente sabe que ali é um lugar seguro, né, porque tem uma política, né, de uso onde a gente sabe que os agentes que estão lá dentro são pessoas que são corretas, que têm a documentação correta, o elenco que está lá também não pode fazer qualquer foto, qualquer bobagem, escrever lá, são pessoas corretas também. Então, eu acho que é uma plataforma que ajuda muito no acesso, né? Tanto do elenco ser visto, como da gente poder fazer a seleção por lá, né? Maravilha. E dica de material? O que você pede? O que você olha? No caso, na elenco digital, o que você prefere? Olha, eu prefiro que envie ou que coloque na elenco digital tanto de foto assim, material... Como? Me fala, explica para o Assim, elenco. eu sei que outras diretoras de elenco já passaram por aqui, eu assisti, inclusive, outros podcasts aí com outras pessoas, e não foge muito do padrão, né, do que a gente precisa ver. É claro que aí a gente tem particularidades com a nossa própria experiência profissional, com os diretores que a gente trabalha, os projetos que a gente fez, isso vai moldando a nossa visão também, né? Mas, em geral, eu acho que elenco digital é como se fosse uma mídia social profissional. Assim como tem o LinkedIn para quem é da área corporativa, elenco digital está lá para quem é artista, né, e quer mostrar o seu trabalho. Então, na hora de mostrar as fotos, o que a gente espera é ver um material fotográfico profissional. Eu trabalho, sobretudo, com atores e atrizes, né, porque tem modelos, figurantes, tudo. Então, a gente espera ver um material profissional de ator e atriz, que é diferente, né? Você fazer um material de modelo e fazer um material de ator, por exemplo, né? Então, a gente procura ver um material profissional, né? Não é aquela foto que você tira do celular na frente da sua janela, não é a foto que você coloca no aplicativo de paquera, né? É um material profissional de atores e atrizes, né? Que a gente primeiro começando pela foto, né? Porque eu acho que a foto é o lugar onde a gente para ver e fala, uau, quem é essa pessoa, né? Eu quero ver mais, né? E aí você lê a mini bio, né? Uma descrição rápida e objetiva da pessoa, né? É muito interessante que seja... é como se estivesse respondendo duas perguntinhas dos diretores de elenco que estão acessando a plataforma. Uma é como que você se tornou atriz, né? Como que você se tornou ator? E aí a pessoa fala sobre a formação. E aí depois você pergunta, tá, mas o que você já fez? Aí a pessoa fala de experiência profissional, sempre citando aquilo que é mais relevante, né? Porque a primeira palavra é que vai buscar a gente a ler a segunda e a terceira e querer ler o texto todo e falar, nossa, eu quero saber mais desse talento. Aí você vai para as habilidades até chegar lá nos vídeos da pessoa, né? Que aí é legal que a pessoa tenha um vídeo de apresentação, algo que não é um texto decorado, é a pessoa falando. A gente está sempre fazendo um raio-x de personalidade, né? A gente quer saber quem é que está atrás daquela foto, quem é que está atrás daquele texto. Inclusive, o texto da mini bio, eu sempre, quando eu faço consultoria, eu digo que eu acho que é legal que seja em primeira pessoa, porque você está tentando entender a personalidade da pessoa, porque hoje em dia, principalmente para quem, como eu, tenho trabalhado muito com cinema, não é muito distante, sabe? Eu entendo que o ator, a atriz, ela pode trazer muita coisa, né? Pode ser muitas personagens diferentes daquilo que ela própria é na vida real, né? Mas não adianta, sabe? A questão de personalidade com personagem é um link que a gente precisa dar, sabe? Que a gente precisa ter, né? A personagem, ela é criada por alguém, ela é imaginada por alguém, escrita por alguém, e quem vai dar vida são os atores e as atrizes, né? No processo de audição, por exemplo, né? Então, é interessante que a gente possa fazer esse raio-x de quem que é a pessoa. Por isso que eu sempre sugiro um vídeo curto de apresentação, falando direto para a câmera, né? Para a gente poder ter esse contato com o elenco, poder entender como que é aquela pessoa, e depois os links de trabalhos profissionais, né? Não é aquele monólogo que você grava sem direção, que você acha que está bom e coloca lá, excluindo o papel do diretor, que é quem vai te aprovar lá na frente, né? Quem vai avaliar lá na frente. Ter o material mais profissional, links de trabalhos já realizados, né? E quem não tem trabalhos realizados? O vídeo de apresentação, já até o vídeo de apresentação, já dá para analisar, e a gente quer ver mais, a gente manda uma cena e pede para gravar uma audição online, uma self-tape que seja para gente, né?
É melhor isso do que colocar um monte de vídeo que não funciona, monólogo sem direção, ou trabalhos de cursos, resultado de cursos que eu acho que está num lugar muito de laboratório, sabe? Não está ainda num lugar de pronto para mostrar. Então, eu sugiro que o elenco tenha, por exemplo, uma página no YouTube, né, e que suba lá no YouTube todos esses vídeos, esses experimentos que faz, mas na Elenco Digital deixar aqueles melhores, sabe? O que de trabalho já realizado, de produções já realizadas, além do vídeo de apresentação. Olha, pegaram a dica? Dica 10. Deixa eu falar que eu acabei fazendo no Instagram do podcast, coloquei lá um sorteio para uma galera, eles gostariam de estar mandando perguntas para o produtor, né? No caso, o diretor de elenco. E aí a gente começou a ver as perguntas, muitas são parecidas, né? Uhum. Aí sempre as mesmas questões, porque escolhe um, escolhe outro, tal. E aí eu achei esse daqui. Vamos ver como será a sua resposta. No caso, um talento pergunta, chama Eric. Como saber se um ator está pronto para assumir um papel que pode parecer mais desafiador do que o atual portfólio? Capacidade do profissional? Eu sempre digo, Nani, que é um processo de autoconhecimento, assim, né? Porque os projetos precisam do elenco tanto quanto o elenco precisa dos projetos, né? E você querer sempre já chegar e sentar na janelinha, né, do bonde andando, às vezes pode ser um prejuízo, né? Melhor que você entenda o lugar onde você está, né, a sua capacidade, o que você pode mostrar hoje, né? Claro, tem sempre um desafio, todo projeto é um desafio, mesmo para a gente como diretor de elenco, a gente entra num projeto novo, é um desafio novo, né? Isso é instigante, faz com que a gente possa melhorar, né? Possa ir além das nossas próprias capacidades e aprender durante o processo mesmo, né? Mas eu sempre acho que você precisa saber onde é que você está, saber as personagens que combinam com você, consumir produções nacionais, né? No sentido de assistir, de ver onde é que você poderia estar nessa produção, sabe? Quem é você nessa produção? Porque aí quando você faz, por exemplo, uma audição, né, você tem lá uma personagem, a pessoa imagina a personagem e traz para você, né, aquilo que combina com ela, aquilo que ela acredita que tem a ver com aquela personagem, ela está dando vida à personagem também, né? E eventualmente, se ela não for selecionada para ela, esse processo já é um processo enriquecedor, isso já vai somar, né, a experiência profissional. Então, eu acho que tem muito a ver de você saber o que funciona para você, desde o teu perfil físico, né, até o tipo de personagem que funciona com você, para você poder ir ali e apresentar dessa forma, né? Eu tive uma ocasião que eu fiz um teste com uma grande atriz, eu ainda estava iniciante, né? E ela chegou, ela falou, tá, o que você quer de mim? Aí eu falei, não, então você faz isso, aquilo, ela fez. Aí depois ela falou, tá bom? Tá, posso ir? Eu falei, não, desculpa, você poderia fazer tal coisa? Ela foi, fez diferente, falou, tá bom, agora tá bom? Tá, então tá, tchau. Tipo, eu não tinha aquela expectativa de querer mostrar, de querer ser simpática. Ela tá lá para fazer o trabalho dela. Ela foi chamada porque ela tá no perfil, né? Ela sabe o que ela tem que entregar, ela tá presente, escutando os comandos da direção, sabendo se ela tem que mudar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, que também isso é uma questão, né? Às vezes a pessoa chega muito cristalizada ansiosa, e cristalizada, ela fica decorando, preparando uma personagem em 3 dias e chega lá, a gente fala, então, legal, mas a gente quer de um outro jeito e a pessoa não consegue sair. Então, eu acho que tem muito mais a ver isso, de você saber quem você é, saber o que combina com o teu perfil, sabe? Inclusive para poder negar ou batalhar por alguma personagem, sabe? E, no momento da audição, tá presente para poder a gente ir em outros lugares diferentes do que a própria pessoa tinha imaginado, sabe? Não sei se eu respondi bem. Respondeu, mas eu acho que eles acham que você tem uma varinha mágica que você olha e fala assim, porque eu vi alguma coisa em você e aí eu acho que você é desafiador. Porque você tem uma sobrancelha... É algo assim que eles querem saber. Eu acho que a gente descobre junto, né? Assim, a gente descobre também no processo de casting, né? Às vezes me falam de uma personagem e na hora
eu penso numa pessoa. Mas aí eu vou fazer o casting, né? Então, às vezes eu me surpreendo. Às vezes pode ser que aquela primeira pessoa que eu pensei, ela seja aprovada depois de todo o processo. Isso já aconteceu Também. muitas vezes, sabe? Que eu falo, por que eu fiz todo o comigo. casting? Sendo que tinha que ser aquela. Eu já sabia que era ela desde o começo, mas né? Só pra, né? Mas nesse processo também já aconteceu comigo de você conhecer muitas outras pessoas. E você, sabe, isso é interessante também, né? Então, a gente vai descobrindo junto com o talento, sabe? Os que eles perguntam muito. Ai, por que não dá chance? Ai, eu quero fazer teste. Eu quero fazer teste. Mas pelo menos me dá chance para eu mostrar. Eu acredito nisso, que o que falta são oportunidades. Eu acredito porque, assim, no audiovisual não se paga cachê teste. Uhum. Então, custa dar, pelo menos para a maioria do elenco, para fazer o teste. Assim, Nani, primeiro que devo fazer uma correção, aproveitar. Ou aqui. porque é o tempo que leva. Tem também a ver com isso, né? Primeiro, eu queria colocar que quando a gente fala de audiovisual, a gente tem que entender que também é a publicidade. Audiovisual é tudo que tem uma câmera, captação de câmera conteúdo. e vídeo. Então, exato. Vamos falar para conteúdo. Conteúdo, ficção, dramaturgia, ficção, dramaturgia, isso. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem focado em acertar. Eu não quero nem perder o meu tempo, nem fazer o elenco perder o tempo dele e gerar expectativas, né? Vocês sabem, quem trabalha comigo, que quando você tem um talento que faz uma audição, até eu ter o aprovado, vai ficar todo mundo suspenso ali esperando aquela resposta, né? Então, assim que eu tenho aprovado, a gente dá todos os encaminhamentos com aprovado e, na sequência, a gente está liberando todo mundo para tirar esse peso. Falar, agora não vai ficar essa galera nessa expectativa esperando minha resposta, sabe? Então, é um processo, é um trabalho, né? Eu prefiro ir direto no ponto, sabe? Chamar aquelas pessoas que eu acredito que tem a ver realmente, sempre aberto a conhecer gente nova, mas dentro daquele escopo do que eu estou buscando. Não é porque, eu estou buscando, então, vai que todo é isso? mundo. É um porque tempo. Eles acham assim, precisamos de determinada idade, vai de 20 a 30 anos. Acha que vai pegar lá todos os que tiverem de 20 a 30 anos e vamos chamar. Eu já falei isso. Não é assim. Tem muita característica, né? Assim, habilidade, característica. Eu acho que o lugar da oportunidade precisa ser dado. Mas quando tem a ver com você, com o teu perfil, com a tua personalidade, com alguma coisa tem a ver com você, mas né? eu sou ator, eu sou atriz, eu posso fazer o que você quiser. É diferente do teatro, por exemplo. É isso que eles me perguntam, que eles falam. Mas eu sou ator, eu sou atriz. Eu posso chegar onde você quiser. O que você quer? Que eu seja uma menininha? Que eu seja o mais velha? É isso que eles... E eu falo, gente, não é bem isso. A experiência de um produtor de elenco é o olhar. Então, ele é isso, ele sabe onde chegar. Durante muito tempo, eu procurei ter essa marca da pessoa que revela talentos, exatamente por essa experiência inicial que eu tive com essas séries, trazendo pessoas, revelando pessoas do teatro no audiovisual, né? Mas depois de um tempo, você vai entendendo o lugar de cada um, né? Às vezes, uma distribuidora precisa de um nome para estar ali no cartaz, porque isso vai levar as pessoas a assistir aquela obra e tudo mais. Então, também o elenco, quando eu falo também da pessoa já chegar e já querer ser a protagonista da série da Netflix, sabe? Às vezes você vai ser conhecido fazendo uma participação, entendeu? Porque é nessas personagens secundárias, participação, que você tem mais oportunidade de trazer pessoas que não eram conhecidas, né? Então, eu prefiro eu mesmo fazer a direção de elenco, seja presencial, né? Que estamos morrendo de vontade de voltar cada vez mais, né? Esse ritmo. Para a agência dá muito trabalho separar a matéria. Para todos nós, porque também assistente de elenco é que eu diga, sobe e passa, não sei o que, recebe, não tá bom, volta, não sei o que, né? Mas é o nosso momento de conhecer o elenco. Manda beijo para Letícia. Legal. Letícia Botelho vai assistir, a gente tá lá rendendo para eu poder estar aqui fazendo. Exatamente. A minha equipe também viu, gente. Beijinho para vocês que eu tô aqui. Sim, mas é um pouco isso, sabe? A gente, nessas personagens menores, eu acho que a gente tem mais oportunidade, né? Esse filme mesmo que eu fiz com o Chu, tinha umas participações, as últimas pessoas que a gente foi fechar no elenco, que eram as estagiárias, né? Enfim, o elenco estagiário de um escritório onde trabalhava o Pasquim, né, no filme. E o Chu virou para mim e falou, Diogo, eu quero a galera da Unirio, eu quero a galera das universidades, né? Por um lado, um desafio para mim, que tenho uma formação dentro de São Paulo, né?
que eu acho maravilhoso, né? Porque ele me instigou a buscar isso. E a gente revelou talentos que estavam lá cadastradas no elenco digital, tá? Tinha lá, não tinha nem agência. Eu mesmo liguei para cada uma delas, falei, eu estou fazendo um filme assim, assim, assado, preciso de tal personagem. E elas toparam, e o Chu aprovou, e elas fizeram o primeiro trabalho delas no cinema. Pessoas que estavam ainda em processo de formação, por exemplo, sabe? Então, tem um lugar. Só que o lance é isso, você não precisa chegar e já querer ser a protagonista. De repente, numa oportunidade dessa, a equipe te conhece, o diretor de elenco, né, te conhece, a equipe te conhece, a direção te conhece. Numa próxima, a gente já vai poder te chamar, de repente, para uma personagem um pouco maior, que está num lugar diferente. Então, eu acredito muito, não sei se é pela minha própria experiência pessoal, que, como eu disse aqui, eu vim lá de baixo, trabalhando em agência, assistente de elenco, produtor, coordenador de departamento, dono de empresa, de casting. Você vai um passo atrás do outro, você chega lá. Esse é o caminho que eu conheço e confio. Também acho. E a persistência, adquirir o conhecimento, Com estudar, certeza. continuar estudando, Exatamente. perseverança, acreditar no potencial, se entregar. É o que eu falo, sempre pensamento positivo. Há mercado para todo mundo. Isso. Basta querer, fazer é poder. Enfim, tem todos, sabe, né? E tomar cuidado com as oportunidades, porque quando elas são dadas, né, você não pode... assim, eu digo que é uma vida para a gente construir uma carreira, um nome, e é um passinho falso para as pessoas já te cancelarem, né? Então, quando você tem uma oportunidade, sabe, não ser arrogante, não ser petulante, não ser, sabe, ser uma pessoa humilde, que escuta a direção, que escuta o teu parceiro em cena. Tudo isso faz com que a gente fale, nossa, que pessoa gostosa de ter no set. Às vezes você depois trabalha numa outra produção e a própria produtora fala, e aquela pessoa? Foi tão gostoso trabalhar com ela, sabe? Então, tem muito a ver com isso, sabe? A gente demora de ter uma oportunidade, mas quando a gente tem, vamos procurar fazer a coisa certinho para abrir os caminhos, sabe? Para que outras coisas venham depois. Isso mesmo. Olha, outra dica. Espero que todos tenham ouvido, assistido. E nos conte onde encontrar Diogo. Cadê? Onde está Diogo? Bom, eu acho que a pandemia aproximou mais a gente, né? É muito doido, porque a gente estava confinado, mas a gente acabou se abrindo mais, né? Eu participei de inúmeras lives, eu tenho lá a DDcasting, a minha empresa, né? Então, no Instagram, eu participei de várias lives, né? Eu mesmo que cuido das minhas redes sociais, né? A gente, claro, a nossa prioridade é sempre a produção, né? A gente está sempre produzindo e precisa dar conta da produção. Mas sempre que eu tenho tempo, eu vou lá, vou naquela parte das solicitações que vem gente nova, explico como é que faz, né? Para ir para elenco digital, como que funciona o cadastro no elenco digital. Eu tenho meu site pessoal, addcasting.com, que qualquer mensagem que você manda lá, seja para fazer consultoria, seja para fazer um contato, qualquer coisa, eu mesmo que recebo diretamente no meu e-mail, né, e respondo. Então, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil de você acessar, né, as pessoas, assim. Além de que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir ao teatro, né? Então, onde eu vou, se eu estou em São Paulo, eu vou ao teatro em São Paulo. Se eu estou no Rio, eu vou em São Paulo, eu vou ao teatro no Rio. Se eu estou na Espanha, eu vou ao teatro da Espanha, sabe? Eu estou sempre... Cara. Onde eu vou, eu tenho vontade de conhecer mais, porque isso faz parte, né, do nosso trabalho, né? Você conhecer, você ter referência do elenco, né? Então, também me convidem para as estreias quando a peça for boa, né? Quando você achar que ainda não está tão bem e tal, dá um tempinho, espera fazer algo melhor. Pode deixar, gente, eu convido ele. Pode deixar. Manda os convites que eu levo Faz o ele. filtro. Faço o filtro e eu levo ele comigo para ver os novos talentos e os talentos já existentes, que temos vários. E é isso, o elenco quer oportunidade. Mas também você tem que adquirir, né? Ou ter o potencial para ter a oportunidade. Eu me comparo muito com o elenco também, né? Porque a gente, quando se considera artista, a gente está num lugar muito subjetivo, né? E as oportunidades também, às vezes, faltam para os diretores de elenco, né? Quando você perguntou, por exemplo, do Três Terezas, isso tinha a ver com uma série que eu tinha feito e que tinha dado uma evidência para mim, e aí essa série me chamou a fazer outra.
Mas aí a gente se pergunta, preciso estar já fazendo para poder ter uma oportunidade maior, né? O que faz uma pessoa preterir uma e preferir a outra, né? Só porque ela já está trabalhando? Então, da mesma forma que o elenco tem que cuidar do seu portfólio, eu também cuidei do meu, né? Eu fiz o meu site, né? Eu cuido do meu Instagram também, né? É tudo basicamente como o elenco. E a gente está sempre aberto a que as pessoas conheçam o nosso trabalho, nos dê uma oportunidade para conhecer o nosso trabalho, né? Vai ler, vai ver a nossa trajetória, né? Vai ver o que a gente já fez. Não espera eu ser o amigo de, ou eu ser indicado por, ou eu ter feito isso para me chamar para aquilo, né? Eu estou muito juntinho com o elenco nesse lugar e, na minha opinião, a gente precisa de mais oportunidades, com certeza. Perfeito. Viu? É isso, gente. Se inscreva no canal. Assistam, por favor, todos os nossos no YouTube, os que já foram, os que vão vir. Se inscrevam. Assim vai chegar para mais pessoas, para conhecer esse mundo do audiovisual, para quem não conhece, e para quem já conhece, aperfeiçoar, deixar mais profissional e ter oportunidade. Até o próximo vídeo.